Aqui é o Marcelo Sampaio, fundador deste canal. Considere-me o seu aliado tático e estratégico na jornada em busca da independência intelectual e financeira e no desenvolvimento das habilidades, comportamentos e sistemas que o levarão aos seus objetivos. Preste atenção, a ciência é clara. Ao acelerar o áudio, fechamos as janelas para a distração mental e forçamos o seu córtex auditivo a entrar em um estado de foco absoluto. O seu cérebro processa informações muito mais rápido do que eu consigo falar. Para hackear essa neuroplasticidade, a trilha de 30 dias propõe uma adaptação progressiva. Inicia-se com a fase de ajuste, 1,25 vezes, para a habituação do timbre. Evolui para a consolidação, 1,5 vezes, como velocidade de cruzeiro que anula distrações, e culmina na alta performance, maximizando a absorção de dados. O sucesso dessa técnica depende do uso de fones para nitidez e da sincronização neural nos minutos iniciais, transformando o esforço consciente em uma habilidade automática. Ao final, a síntese verbal do conteúdo garante que o processamento evoluiu da simples audição para a retenção cognitiva de alto nível, consolidando a performance. Ei, guerreiro! Sim, aquele que está cansado de se sentir preso. Você tem tentado consertar sua vida. Talvez você tenha lido livros, assistido a vídeos motivacionais, definido metas, tentado ser mais positivo, mas nada se mantém por muito tempo. Agora pense nisso por um segundo. Um homem perde seu emprego e colapsa completamente. Ele culpa a economia, amaldiçoa seu chefe e espirala para dentro de um poço de autopiedade. Outro homem perde seu emprego e, em vez de desmoronar, ele acorda mais cedo, afia suas habilidades e reinventa sua vida. O mesmo evento, reações completamente diferentes. Por quê? A resposta é simples, mas brutal. Não é a vida que nos quebra, é a nossa mentalidade que deixa isso acontecer. E é exatamente por isso que o estoicismo se tornou mais relevante agora do que nunca antes. Porque em um mundo barulhento e caótico, cheio de desculpas, distrações e fraqueza emocional, o estoicismo nos lembra que você é aquele no controle. Não seus sentimentos, não a sociedade, não o seu passado. Veja, consertar sua vida não começa com seu emprego, seus relacionamentos ou seu dinheiro. Começa com sua mente. Conserte sua mente e todo o resto seguirá. Mas deixe-me avisá-lo. As regras que vamos apresentar aqui não são conselhos suaves e gentis. Essas são verdades brutais que vão socar seu ego no rosto. Elas não são para os facilmente ofendidos. Elas são para as pessoas que estão enjoadas de estar presas, enjoadas de viver no piloto automático, enjoadas de desmoronar toda vez que algo não acontece como elas queriam. Se esse é você, você está exatamente onde precisa estar. Neste vídeo, eu vou te guiar por 10 regras estoicas que vão te ajudar a retomar o controle de suas emoções, seus hábitos, suas metas e sua vida inteira. Toda regra é inspirada nos ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca e no núcleo da antiga filosofia estoica. Mas nós vamos quebrá-las, em linguagem simples e moderna, que qualquer um pode entender e aplicar. Nenhum diploma de filosofia é necessário. Nós iremos fundo na força emocional, disciplina mental, autoconsciência e no processo doloroso de se tornar quem você deveria ser. E com cada regra, eu te darei uma citação ou princípio estoico real, não apenas como decoração, mas como uma ferramenta para você refletir sobre e viver por. Então, antes de começarmos com a regra número 1, aqui está o que eu quero de você. Se você está pronto para finalmente parar de culpar o mundo e começar a reconstruir a si mesmo. Se você está pronto para conquistar suas emoções em vez de ser controlado por elas. Se você está pronto para consertar sua mente e consertar sua vida, então solte esta afirmação nos comentários agora mesmo.
Eu não viverei mais à mercê das minhas emoções. Também não esqueça de curtir este vídeo, comentar abaixo, compartilhá-lo com alguém que precisa disso e se inscrever no canal para mais estratégias de vida baseadas no estoicismo. E mais importante, não pule nenhuma parte deste vídeo. Cada regra está conectada. Cada uma delas vai mudar a maneira como você pensa. Vamos começar. Regra 1. Pare de negociar com sua fraqueza. Você deve construir sua vida, ação por ação, e ficar contente se cada uma atingir seu objetivo tanto quanto possível, e ninguém pode impedi-lo disso. Marco Aurélio. O maior erro que as pessoas cometem ao tentar consertar suas vidas é este. Elas tentam negociar com sua fraqueza. Elas dizem a si mesmas: apenas mais uma hora de sono não vai machucar. Eu vou começar minha dieta amanhã. Eu vou parar de mandar mensagens para eles depois desta última vez. O que elas não percebem é que toda vez que você negocia com a fraqueza vence. E quando a fraqueza vence, com frequência suficiente, ela se torna quem você é. Pense nisso. A versão mais forte de você, a disciplinada, focada, confiante, não está enterrada sob algum mistério. Está simplesmente sendo sufocada por anos de conforto, desculpas e indulgência emocional. Você não pode se tornar essa versão de si mesmo se você continuar cedendo toda vez que a vida fica difícil. Você não pode consertar sua vida se você continuar dobrando toda vez que se sente entediado, solitário ou desconfortável. Os estoicos entenderam isso perfeitamente. Eles não buscaram conforto. Eles treinaram para a adversidade, porque eles sabiam que cada momento de sofrimento, cada dificuldade, cada tentação resistida era uma vitória para a alma. Agora pergunte a si mesmo: quando o seu alarme dispara, você se levanta como um guerreiro, ou você deixa suas emoções apertarem o botão de soneca? Quando você sente ansiedade, você senta com ela e cresce mais forte, ou você se distrai com as mídias sociais ou comida? Quando você é tentado a voltar aos maus hábitos, você mantém a linha ou você diz apenas mais uma vez? Aqui está a verdade brutal. Você nunca consertará a sua vida, até que você mate a versão de si mesmo que continua dando desculpas. Não há paz sem disciplina, não há grandeza sem sacrifício, e não há mente forte sem encarar de frente a sua própria fraqueza, e dizendo, hoje não. Toda vez que você adia seu potencial, você não está apenas perdendo tempo, você está traindo seu futuro. Então, a próxima vez que você estiver tentado a ficar na cama, mandar mensagem para aquela pessoa tóxica, desperdiçar outro dia, você não raciocina com isso, você não discute com isso, você não explica isso, você levanta, você desliga isso, você escolhe a força sobre o conforto, porque é assim que os guerreiros são construídos, ação por ação. E eu não me importo quão para trás você se sente, ou o quanto você falhou no passado. No momento em que você para de negociar com a fraqueza, a cura começa. Eu quero que você escreva esta afirmação nos comentários. Chega de acordos com a fraqueza. Eu escolho a força. Regra 2. Controle suas reações, ou seja, controlado por elas. Não são as próprias coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Epicteto. Imagine isso. Duas pessoas ouvem o mesmo insulto. Uma ri disso como se não fosse nada. A outra carrega isso no seu peito como uma faca por semanas. Mesmas palavras, mesmo momento, realidades inteiramente diferentes. Isso é porque não é o insulto que machuca, é a sua reação a ele. Não é o engarrafamento, o término, o colega de trabalho rude, a falha. É como você interpreta e responde a esses eventos que determinam seu estado emocional. A maioria das pessoas vive como escravos emocionais. Sua paz é sequestrada por momentos minúsculos. Elas entregam o controle de seu humor a estranhos, a comentários online, a coisas que elas não podem mudar. Mas o estoicismo ensina o oposto.
Você não pode sempre controlar o que acontece com você, mas você pode controlar como você responde. Deixe isso assentar. Toda vez que você estoura com alguém, toda vez que você pensa demais, toda vez que você explode por causa de algo externo, você está doando o seu poder. E o que é ainda pior, você está se tornando previsível. Pessoas que não podem controlar suas reações podem ser manipuladas com facilidade. Elas são como marionetes. Puxe a corda certa e elas vão explodir, chorar, entrar em pânico ou congelar. Você quer viver assim? Marco Aurélio se lembrava diariamente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Então, como você toma o controle? Passo 1. Desacelere suas reações. O momento em que você se sente engatilhado. Pause. Tome uma respiração. Dê um passo atrás na situação. Pergunte mentalmente a si mesmo: que parte disso eu realmente controlo? Se a resposta for nada externo, então o único campo de batalha é interno. Passo 2. Separe fatos de emoções. Ela disse algo rude. Isso é um fato. Eu não sou bom o suficiente. Essa é uma história que você contou a si mesmo. Treine a si mesmo para ver as coisas claramente, sem névoa emocional. Isso requer prática, mas a cada momento que você faz isso, você está fortalecendo sua mente. Passo 3. Recupere sua paz. Paz não significa se tornar passivo, significa se tornar inabalável. Significa aprender a responder com poder calmo, não pânico. Significa aprender que sua resposta é sempre sua responsabilidade, não importa quão injusta a vida pareça. Pessoas que podem dominar suas reações se tornam perigosas, no melhor sentido. Por quê? Porque elas não podem ser provocadas. Elas não desmoronam sob pressão. Elas escolhem seus movimentos cuidadosamente e vivem em seus próprios termos. E não se engane, esta é uma habilidade que você pode construir. Você não precisa nascer calmo. Você treina isso como um músculo. E toda vez que você não reage emocionalmente, toda vez que você mantém o seu centro, você prova a si mesmo que você não é os seus sentimentos. Você é o mestre, não a tempestade. Então, da próxima vez que alguém apertar seus botões, lembre-se disto. As palavras deles não têm poder, a menos que você dê a eles poder. O comportamento deles não é um reflexo seu, mas como você responde sempre é. Você quer consertar sua vida? Então pare de reagir a cada pequena coisa como se sua paz estivesse em leilão. Escolha sua resposta como um guerreiro se preparando para a batalha, deliberada, afiada, fundamentada, porque o homem ou mulher que é dono de suas reações é dono de sua vida. Eu quero que você escreva esta afirmação nos comentários. A minha paz é minha, eu não a entregarei. Regra 3. Faça as coisas difíceis, especialmente quando você não tem vontade. Se você quer melhorar, contente-se em ser tomado por tolo e estúpido. Epicteto. Vamos ser brutalmente honestos. A maioria das pessoas sabe exatamente o que elas precisam fazer para mudar sua vida. Acordar mais cedo, parar de perder tempo, cortar pessoas tóxicas, exercitar-se, estudar, dizer não mais, falar mais com mais firmeza, ser consistente. Elas sabem disso, mas não o fazem. Por quê? Porque é difícil, porque é desconfortável, porque seus sentimentos gritam mais alto que sua disciplina. E esse é o problema. Veja, os antigos estoicos nunca esperaram se sentir prontos. Na verdade, eles treinaram suas mentes para esperar resistência. Eles viram o desconforto como uma forja para o caráter. Eles entenderam que se suas ações estão sempre amarradas às suas emoções, você nunca construirá uma vida significativa. E se formos honestos, você nem sempre vai ter vontade de fazer o que é certo. Você nem sempre vai ter vontade de aparecer. Você nem sempre vai se sentir motivado. Essa é a realidade. Mas aqui está a diferença-chave entre uma pessoa fraca e uma forte.
Os fracos esperam por motivação. Os fortes dependem da disciplina. A motivação é emocional. A disciplina é uma decisão. E toda vez que você escolhe fazer a coisa difícil, especialmente quando você não tem vontade, você está construindo uma armadura mental. Você está dizendo à sua mente: eu não preciso me sentir perfeito para agir com poder. A academia, quando você está cansado, isso é uma vitória. A conversa difícil que você quer evitar, isso é crescimento. A decisão de se afastar do conforto e enfrentar seus medos, isso é força real. Sêneca disse: nós sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Pense sobre quantas batalhas você já perdeu em sua cabeça antes de sequer tentar. Quantos objetivos você atrasou, não porque eles eram impossíveis, mas porque eles eram desconfortáveis. Se você quer consertar sua vida, você tem que parar de temer o desconforto, começar a persegui-lo, inclinar-se a ele. Porque as coisas que você evita hoje se tornam os arrependimentos que você carrega amanhã. Aqui está a verdade. Você nunca se sentirá pronto para mudar sua vida. Sempre haverá uma razão para esperar. Mas o custo de esperar são anos que você nunca terá de volta. Então, o que você deve fazer? Acorde e faça o trabalho de qualquer maneira. Mesmo se sua mente resistir, mesmo se parecer injusto, mesmo se ninguém bater palmas para você. Você não precisa de aplausos. Você não precisa de condições perfeitas. Você só precisa fazer o maldito trabalho. E quando seu corpo quiser desistir, quando suas emoções começarem a choramingar, quando seus pensamentos começarem a duvidar, é aí que você empurra com mais força, porque esses momentos são onde a força nasce. Lembre-se disso. Você pode escolher a dor da disciplina agora, ou a dor do arrependimento depois. Mas de qualquer maneira, você sofrerá. Apenas um desses caminhos constrói a vida que você realmente quer. Então pare de procurar atalhos. Pare de esperar que seja fácil. A mudança real é feia. A mudança real é solitária. A mudança real é dolorosa, mas também vale a pena. Toda coisa difícil que você faz agora se torna um futuro mais suave depois. Toda resistência que você enfrenta agora se torna uma história de orgulho, amanhã. Regra 4. Corte o barulho e domine seu foco. Se você está em todo lugar, você não está em lugar nenhum. Sêneca. Vamos encarar os fatos. Nós vivemos em um mundo que está constantemente gritando conosco. Notificações, mensagens, manchetes, fofocas, anúncios, avisos, opiniões, distrações. Você está sendo puxado em 100 direções. E então você se pergunta por que você se sente ansioso, perdido e desconectado. Mas aqui está a verdade. Você não pode consertar sua vida se sua mente está dispersa. Uma das regras estoicas mais brutais, mais libertadoras, é esta. Você deve proteger seu foco como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Você vê, os estoicos não eram apenas sobre silêncio e força. Eles eram sobre clareza. Marco Aurélio escreveu em Meditações: concentre-se, concentre cada minuto como um romano, em fazer o que está à sua frente com precisa e genuína seriedade. Ele não disse seja multitarefa. Ele não disse role a tela em busca de inspiração. Ele disse foco, atenção profunda e deliberada. Agora pense sobre sua vida diária. Com que frequência você está totalmente presente no que está fazendo? Com que frequência você está criando versus consumindo? Quantas horas são perdidas na rolagem sem sentido, pensando demais ou distrações que não ajudam você a crescer? O problema não é apenas a atenção. O problema é para onde sua atenção está indo, porque é para lá que sua energia, seu tempo e seu potencial estão indo também. E aqui está a verdade brutal que ninguém quer admitir. A maioria das pessoas não é viciada na preguiça. Elas são viciadas no barulho. Elas não conseguem sentar sozinhas em silêncio. Elas não conseguem trabalhar sem checar o telefone a cada 5 minutos.
Elas não conseguem permanecer em um caminho tempo suficiente para dominar nada. E se esse é você, não é um julgamento, é um diagnóstico, porque uma mente distraída se torna uma vida desperdiçada. Então, como você conserta isso? Passo 1. Corte o barulho digital. Desligue notificações desnecessárias. Defina blocos de tempo rígidos para mídias sociais. Use seu telefone como uma ferramenta, não uma coleira. Passo 2. Crie espaço sagrado para foco profundo, mesmo apenas 60 minutos por dia. Sem distrações, sem multitarefa. Apenas você e o seu trabalho mais importante. É aqui que a clareza vive. É aqui que o autorrespeito cresce. Passo 3. Treine sua atenção como um músculo. Pratique estar totalmente presente em coisas simples. Comendo, caminhando, lendo, escrevendo. Quanto mais você faz isso, mais forte seu foco se torna. Porque o mundo sempre tentará agarrar sua atenção, mas você tem que decidir o que a merece. Um estoico não persegue tudo. Um estoico escolhe deliberadamente, porque um homem focado é um homem perigoso. Ele pode construir, melhorar, crescer e liderar. Deixe-me dizer a você isto. Sua capacidade de consertar sua vida está diretamente ligada à sua capacidade de focar no que realmente importa. As distrações continuarão vindo. O barulho irá sempre estar lá. Mas se você puder dominar sua atenção, você pode dominar o seu mundo. Então, começando hoje, corte o sem sentido, silencie o barulho e dê sua energia a coisas que realmente constroem o seu futuro. Eu quero que você escreva esta afirmação nos comentários. Eu controlo o meu foco. Minha atenção constrói o meu futuro. Regra 5. Pare de buscar aprovação. Você não precisa de permissão para crescer. Nunca deixa de me surpreender. Nós todos amamos a nós mesmos mais do que as outras pessoas, mas nos importamos mais com as opiniões delas do que com as nossas. Marco Aurélio. Deixe aquela citação socar você no estômago por um momento. Nós dizemos que queremos crescer. Nós dizemos que queremos nos tornar fortes, independentes, intocáveis. Mas então nós hesitamos. Nós duvidamos, nós encolhemos. Por quê? Porque temos medo do que as outras pessoas dirão. Porque queremos ser queridos. Porque buscamos permissão antes de seguirmos em frente. Mas aqui está a realidade que o estoicismo nos força a encarar. O mundo não se importa com seu potencial, e você não precisa da aprovação dele de qualquer maneira. Você não pode consertar sua vida se você estiver esperando que as pessoas batam palmas para cada movimento seu. Porque aqui está o que ninguém diz a você. Quanto mais você se aprimora, mais resistência você enfrentará. Não sempre de inimigos, mas das mesmas pessoas mais próximas a você. Por quê? Porque seu crescimento as deixa desconfortáveis. Sua disciplina destaca a preguiça delas. Sua confiança ameaça a zona de conforto delas. E então, o que elas fazem? Elas zombam de você. Elas duvidam de você. Elas tentam mantê-lo na versão de si mesmo que elas conseguem entender e controlar. Mas um estoico não vive para agradar os outros. Um estoico vive de acordo com a virtude, não a aprovação. De acordo com a verdade, não a popularidade. Epicteto ensinou: se você quer melhorar, contente-se em ser pensado como tolo e estúpido. Isso significa que se você tem medo de parecer estranho, ser mal compreendido ou ficar sozinho, você nunca se levantará. Você permanecerá mediano, permanecerá em silêncio, permanecerá preso, apenas para continuar aceito. Mas deixe-me ser brutalmente honesto com você. Ninguém está vindo para te salvar. Ninguém é obrigado a acreditar em você. Ninguém pode te dar permissão para se tornar quem você deveria ser, exceto você. O momento em que você para de precisar de aprovação é o momento em que você se torna poderoso, porque você não espera mais. Você age. Você não implora mais. Você constrói. Você não explica mais. Você evolui.
E daí se eles rirem de seus novos hábitos? E daí se eles não entenderem seus limites, o seu silêncio, a sua obsessão com o autocrescimento? Você não está aqui para ser compreendido pelos de mente pequena. Você está aqui para se tornar inabalável. E se caminhar por esse caminho significa caminhar sozinho, então caminhe sozinho com orgulho, porque a grandeza sempre foi uma estrada solitária, mas também é a mais honesta, a mais recompensadora, a mais libertadora estrada de todas. Então pare de esperar, pare de se desculpar, pare de explicar. Você não precisa da aprovação deles, você não precisa da validação deles. Você apenas precisa decidir que terminou de jogar pequeno. Regra 6. O silêncio é um poder. Fale menos, domine mais. Deixe o silêncio ser sua regra geral, ou diga apenas o que for necessário e em poucas palavras. Epicteto. Vivemos em um mundo onde todo mundo quer ser ouvido, mas muito poucos querem ouvir, onde todo mundo quer parecer sábio, mas muito poucos se dão ao tempo de se tornarem sábios. E o resultado? Barulho sem fim, opiniões vazias, vidas rasas. Mas os estoicos entenderam algo mais profundo. O silêncio não é fraqueza, é maestria. Por quê? Porque a pessoa que fala menos ouve mais, aprende mais rápido, responde em vez de reagir, detém o poder em vez de vazar energia. Você quer consertar sua mente? Então você deve aprender a controlar sua língua. Nem tudo exige uma reação. Nem todo mundo merece uma explicação. Nem todo pensamento precisa ser dito em voz alta. Na verdade, quanto mais você fala, mais você revela seus medos, sua insegurança, seus planos, suas fraquezas. Mas quando você está em silêncio, as pessoas não sabem como ler você. E isso é poder. Marco Aurélio disse: quanto mais nós valorizamos as coisas fora do nosso controle, menos controle nós temos. E uma das primeiras coisas a dominar é a sua boca, porque aqui está a armadilha. Quando você está constantemente falando, justificando, provando, defendendo, você está reagindo ao mundo em vez de criar o seu próprio. Deixe os outros buscarem atenção. Deixe os outros perseguirem a validação. Você permanece em silêncio. Você permanece focado. Você se move com a força. Agora, o silêncio não significa passividade. Ele significa presença calculada. Significa dizer menos, mas significar mais. Significa deixar suas ações falarem 10 vezes mais alto do que suas palavras jamais poderiam. O silêncio também te protege. Ele protege a sua energia de discussões sem sentido. Ele protege a sua dignidade de explosões emocionais. Ele protege a sua estratégia de ser exposta às pessoas erradas. Então, como você domina isso? Passo 1. Fique bem em não responder imediatamente. Nem toda mensagem precisa de uma resposta instantânea. Nem todo insulto merece uma réplica. Deixe o tempo falar. Passo 2. Fique confortável em ser mal compreendido. O silêncio ensina você a ficar bem com as pessoas não entendendo você. Você não precisa limpar seu nome. Você precisa construir seu nome. Passo 3. Foque em se tornar, não realizar. Enquanto outros tentam parecer poderosos, você foca em se tornar poderoso. Enquanto eles falam sobre seus objetivos, você trabalha no escuro. O caminho estoico não é barulhento, não é chamativo, é disciplinado, focado, intencional. E ele começa com o silêncio. Então pare de compartilhar demais. Pare de entregar sua paz. Pare de vazar sua energia através das suas palavras. Deixe o seu silêncio aterrorizar os inseguros. Deixe o seu silêncio falar pela sua força. Deixe o seu silêncio se tornar o seu superpoder. Escreva esta afirmação nos comentários, se você está pronto para dominar sua língua. Eu vou deixar o silêncio falar pela minha força. Regra 7. Assuma os seus erros, sem vergonha ou desculpas. Uma gema não pode ser polida sem fricção, nem um homem aperfeiçoado sem provações. Sêneca.
Todo mundo estraga as coisas. Todo mundo fica aquém. Todo mundo tem arrependimentos. A diferença entre uma vida quebrada e uma reconstruída se resume a isso. Você enfrenta seus erros como um guerreiro, ou você foge deles como um covarde. A maioria das pessoas faz o último. Elas culpam os outros. Elas dão desculpas. Elas encobrem a verdade com distração, negação ou falsa positividade. Mas o estoicismo nos ensina a encarar a realidade brutal e completamente, porque a única maneira de se tornar inquebrável é, primeiro, ser honesto consigo mesmo. Você desperdiçou anos em um relacionamento tóxico? Assuma. Você traiu seus próprios padrões? Assuma. Você mentiu, trapaceou, procrastinou ou se auto-sabotou? Assuma. Não com culpa, não com vergonha, mas com coragem. Você vê, a vergonha mantém você preso, mas a apropriação te liberta. Assumir seus erros não significa se afogar em arrependimento. Significa se levantar e dizer: sim, eu falhei, mas agora eu me levanto e eu nunca irei voltar. Sêneca nos lembra que toda provação, todo erro, toda cicatriz é uma parte necessária para nos tornarmos quem nós fomos destinados a ser. Pare de esconder suas feridas. Elas são a sua prova de que você viveu, lutou, aprendeu. Pare de tentar parecer perfeito. A perfeição é a inimiga do crescimento. Ao invés disso, desenvolva a auto-honestidade radical, do tipo que faz você estremecer, mas que também alimenta a sua transformação. Aqui está a dura verdade. Você não pode consertar a sua vida se você continuar reescrevendo o passado, para fazer a si mesmo se sentir melhor. Então, fique no fogo da sua própria verdade. Assuma a responsabilidade total, não apenas pelo seu passado, mas por quem você escolhe se tornar agora. Sem mais histórias, sem mais mentiras, sem mais evitar o espelho. Assuma tudo isso e então levante-se a partir disso. Escreva isso nos comentários se você está pronto para assumir sua verdade. Eu assumo o meu passado e eu me levanto com propósito. Regra 8. O desconforto é o seu professor. Pare de fugir dele. Não espere que os eventos acabem da maneira que você quer. Dê as boas-vindas aos eventos de qualquer maneira que eles aconteçam. Este é o caminho para a paz. Epicteto. Deixe-me dizer a você algo que mudará a sua vida, se você permitir. O desconforto não é o inimigo. É a lição, é o teste, é a descoberta. Mas o que a maioria das pessoas faz no momento em que sentem desconforto? Elas correm, elas se distraem, elas se entorpecem. Fica quieto? Elas ligam o barulho. Elas se sentem tristes? Elas recorrem à comida, pessoas ou entretenimento. Elas se sentem inseguras? Elas entram em pânico, pensam demais e desmoronam. Mas aqui está a verdade. O crescimento vive do outro lado do desconforto. Os estoicos não buscavam vidas fáceis. Eles buscavam a força, porque eles sabiam que a força era a única coisa que poderia carregá-lo por um mundo cheio de caos. Você não pode crescer seus músculos sem rasgá-los no treinamento. Você não pode construir sua mente sem passar por dificuldades. E você nunca encontrará paz se continuar evitando as emoções que estão gritando para ser ouvidas. Então pare de tentar escapar de cada momento desconfortável. Ao invés disso, sente-se com ele. Pergunte: o que isso está me ensinando? Que força essa dor está tentando construir? Porque cada coração partido, fracasso, atraso ou rejeição não é punição, é preparação. A mentalidade estoica não é sobre se sentir bem, é sobre se tornar bom, mesmo quando as coisas parecem más. Marco Aurélio enfrentou praga, guerra, traição e perda, e ainda assim ele escreveu: se é suportável, então suporte. Pare de reclamar. Isso não é frio, isso é clareza. O desconforto não está aqui para te destruir, está aqui para te remodelar. Mas apenas se você parar de correr, apenas se você o encontrar de frente, com coragem e humildade.
Então, da próxima vez que doer, lembre-se a si mesmo: este momento não é destinado a ser confortável, é destinado a me fazer mais forte. E adivinhe só? Quando você para de temer o desconforto, você se torna imparável. Escreva isso nos comentários se você terminou de fugir do crescimento. O desconforto é o meu professor. Eu não corro mais. Regra 9. A disciplina é maior que a motivação. Construa isso diariamente. Nenhum homem é livre que não é mestre de si mesmo. Epicteto. Deixe-me lhe fazer uma pergunta difícil. Você é verdadeiramente livre ou você é apenas movido emocionalmente? Porque aqui está o que a maioria das pessoas não entende. A liberdade não vem de fazer o que você quer. A liberdade vem de fazer o que você deve, especialmente quando você não quer. Isso é chamado disciplina, e é o que separa os fracos dos fortes, os sonhadores dos fazedores, os faladores dos construtores. A motivação é emocional, é um humor, é uma alta e, como todas as altas, ela desaparece. Mas a disciplina é um sistema. A disciplina aparece mesmo quando você não tem vontade. A disciplina tira você da cama quando a motivação sussurra: durma. A disciplina faz você aparecer mesmo em maus dias. Os estoicos dominaram esta verdade. Eles treinaram suas mentes para ignorar as emoções quando as emoções eram inúteis. Eles construíram rotinas, valores e virtudes, não baseados em como eles se sentiam, mas baseados em quem eles queriam se tornar. Marco Aurélio ainda aparecia como imperador enquanto estava de luto, cansado e sob pressão. Ele não esperou por sentimentos perfeitos, ele apenas fez o trabalho. Por quê? Porque o dever é maior do que os sentimentos. Isso é uma regra estoica. É assim que as vidas são transformadas. Se você quer se consertar, pare de perseguir truques de motivação. Comece a desenvolver disciplina diária. Acorde na mesma hora, mova seu corpo, controle sua dieta, aprenda diariamente. Foque, medite, reflita. É chato, é repetitivo, não é sexy, mas funciona. E constrói o caráter. Você não vai sentir vontade disso todos os dias, e tudo bem. Apareça de qualquer maneira, porque a disciplina é o que o carrega quando a motivação desaparece. E quando você domina a disciplina, você não precisará depender da inspiração nunca mais, porque você se tornou o tipo de pessoa que segue em frente independentemente. Isso é poder, isso é autorrespeito, isso é estoicismo. Regra 10. Pare de viver em sua cabeça. Viva em alinhamento com as suas ações. Não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja Marco Aurélio. É fácil pensar, é fácil imaginar, é fácil sonhar em ser melhor, mais forte, mais sábio. Mas nada disso muda sua vida. O que muda sua vida? A ação. E não apenas atividade aleatória, mas ação alinhada com propósito. Os estoicos acreditavam que a filosofia não era algo apenas para se pensar sobre, era algo para se viver. Um estoico não apenas fala sobre o autocontrole, eles o praticam no privado. Um estoico não apenas posta sobre paz e disciplina, eles vivem isso quando ninguém está olhando. Isso é alinhamento. Mas a maioria das pessoas vive duas vidas, aquela em sua mente, cheia de metas, clareza e sabedoria, e aquela na realidade, cheia de contradição, desculpas e confusão. Eles dizem que querem paz, mas eles fofocam e reclamam. Eles dizem que querem crescimento, mas eles procrastinam e rolam a tela. Eles dizem que querem se tornar estoicos, mas eles vivem como escravos emocionais. Aqui está a dura verdade. Não importa o que você sabe, importa o que você faz. Todas as citações, toda a motivação, toda a sabedoria não significam nada se as suas ações diárias as contradizem. Você quer consertar sua vida? Então pare de atuar, pare de fingir, pare de falar e comece a incorporar. Você sabe o que precisa ser feito. Agora faça. Se você diz que é estoico,
então treine suas emoções diariamente. Se você diz que valoriza o tempo, então pare de desperdiçá-lo. Se você diz que é focado, então prove com as suas escolhas. Não persiga a perfeição, persiga o alinhamento, porque quando seus valores e ações coincidem, você se sente inteiro. É lá que a paz vive, é lá que o autorrespeito cresce. Marco Aurélio não ficou sentado ponderando o homem ideal. Ele disse: seja um, não depois, não quando for conveniente, agora. Então, deste momento em diante, toda vez que você se sentir confuso, pergunte a si mesmo: o que a versão mais forte de mim faria neste momento? E faça isso. Deixe sua vida falar mais alto do que sua boca. Deixe sua consistência substituir a sua necessidade de aplausos. Deixe o seu alinhamento silencioso torná-lo intocável. Porque quando as suas ações coincidem com seus valores, você se torna perigoso. Não para os outros, mas para a sua própria fraqueza. Escreva isso nos comentários, se você está pronto para viver em alinhamento. Eu vou viver como a pessoa que afirmo ser. Não explique a sua filosofia. Incorpore-a. Epicteto. Conclusão. Agora você ouviu as 10 regras estoicas brutais para consertar sua vida. Não o tipo de regras que você ouve em livros de autoajuda ou fofas conversas motivacionais, mas o tipo que quebram ilusões e constroem caráter. Se você aplicar estas regras, realmente aplicá-las, você vai parar de viver como uma vítima de suas emoções e ambiente. Você vai parar de estar à mercê de cada distração, cada sentimento, cada revés. Você começará a viver como os estoicos fizeram, não sem emoção, mas emocionalmente inabaláveis, não perfeitos, mas alinhados, não sempre barulhentos, mas inconfundivelmente poderosos. E lembre-se, este caminho não é fácil, não é destinado a ser, mas é o único caminho que leva a uma vida de autorrespeito, clareza e verdadeira liberdade interior. Então, agora é a sua jogada. Não deixe este vídeo ser apenas mais uma onda de motivação que desaparece até amanhã. Escolha uma regra, aplique-a hoje. Então amanhã, faça de novo e de novo. Conserte sua mente, conserte sua vida. Os estoicos nos deixaram a planta. Agora cabe a você construir a estrutura. Se este vídeo acendeu um fogo em você, escreva esta afirmação final nos comentários. Eu conserto minha mente. Eu conserto minha vida. E se você quiser mais sabedoria como esta, curta este vídeo, comente abaixo, compartilhe com alguém que está pronto para o crescimento real e inscreva-se no canal para mais verdade antiga transformada em força moderna. Vamos crescer juntos.